Só dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dar um pequeno testemunho aqui, em nome de Jesus, a favor do meu filho, o que Deus tem feito na vida dele. Fala alto. Jesus escolheu meu filho quando ele tinha 5 anos de idade. Eu morava numa fazenda e eu vivia trabalhando muito, e eu era muito assim, tinha um problema de saúde, vivia passando por cirurgia, eu tinha um cisto endometriose que ia e voltava. Então eu passei mais ou menos com as 4 cirurgias. E aí um dia um pastor pediu para fazer culto na casa da vizinha lá, e ele foi lá, e ele era pequenininho, tinha 5 anos. Ele veio correndo de lá, correndo lá da casa da vizinha, para minha casa, que era perto, e falou comigo assim, eu estava até lavando roupa no tanque. Ele falou assim para mim: mãe, deixa o pastor Jesus fazer um culto aqui em casa. A senhora não está doente? Só não precisa de que faz um culto aqui em casa? Aí eu falei assim: meu filho, como que eu vou deixar o pastor fazer culto aqui em casa se eu sou católica do pé roxo, eu rezo 3 terços por dia, sou muito católica. Aí ele falou: mãe, mas a senhora está doente, aceita o pastor fazer mesmo culto aqui? Aí eu peguei e deixei o pastor fazer um culto lá em casa. E aí o pastor marcou um culto para lá, e eu até lembro o dia que ele marcou o culto, foi um dia que choveu muito, deu muita chuva, deu muito barro no caminho, ele chegou todo sujo de barro, mas ele foi lá fazer o culto. E naquela noite, assim, nada, né, não entrou no meu coração estava duro ainda, não entrou, a palavra não entrou, ele fez o culto, para mim assim, sabe, a palavra não entrou. Mas através daquele culto, Deus trabalhou na minha vida, no silêncio, e mudou a minha vida. Aí eu vim para o bar fazer a última cirurgia, que foi em 2005. Em 2005, eu vim para o bar fazer a última cirurgia. Aí o meu irmão, né, chamou eu para ir para a igreja, falou, ele mais a minha cunhada: Laura, vão na nossa igreja hoje, que hoje o pastor vai orar para você, você vai passar por cirurgia amanhã. Aí eu peguei e falei assim com a minha mãe: mãe, hoje eu vou na igreja, porque o meu irmão, mais a minha cunhada, chamou para ir na igreja, eu vou na igreja hoje. Ela falou assim: minha filha, eu sou católica, como é que você vai para a igreja? Aí eu falei assim: mãe, é Deus que está me chamando lá. Aí quando chegou lá, eu sentada lá atrás, ela pegou e falou para o pastor: a minha cunhada vai passar por cirurgia amanhã. Aí ele pegou e falou assim: levanta sua mão cansada para Jesus. Levanta sua mão cansada para Jesus. Deixa toda a bagagem na porta, porque a partir de hoje você vai entrar naquele centro cirúrgico e você não vai olhar nem para trás, que Jesus vai fazer uma obra tremenda. Nunca mais na sua vida você vai passar por cirurgia. E você pode ir tranquila. Eu que estava pensando que eu ia morrer, deixar meus filhos pequenos, órfãos de mãe, Deus fez uma obra tremenda. Eu fui para a igreja, eu não entendia nada da Bíblia. Chegou lá no quarto, a primeira coisa que eu pedi é uma Bíblia. Eu pedi para minha mãe levar uma Bíblia para mim. E lá o Espírito Santo já começou a falar comigo dentro da palavra. E quando o doutor Rômulo chegou no quarto, viu eu lendo Bíblia, ele ficou bobo. Ele falou assim: minha filha, agora entendi porque a cirurgia mais perigosa que eu fiz foi esta. Agora eu estou entendendo o porquê que Deus passou com você em tudo e você está aqui. Porque essa cirurgia foi muito arriscada. Aí ele pegou e falou comigo assim: você sabia que você nasceu de novo? Que essa cirurgia foi de muito risco, que o cisto estava espalhado no seu corpo todo, estava agarrado até na parede dos intestinos, está todo enraizado. Então, sabe, eu saí dali lendo a Bíblia. Eu que todas as vezes que eu ia para o centro cirúrgico, eu custava pegar anestesia, e nessa última cirurgia eu não senti nem anestesia. E eu fiquei rindo o tempo todo no centro cirúrgico. Então só Deus pode fazer isso.
Então, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor. E outra, o meu filho, né? Aí ele, né? Ele que continuou na igreja, subia um monte, minha mãe subia, eu subia. Até 12 anos de idade eu fiquei firme na igreja ainda. Eu acho que foi até 12 anos eu fiquei firme na igreja. Nós já era da igreja Assembleia de Deus. Aí porque nós mudou de cidade também. Nós teve que mudar de cidade, nós mudou, fui embora com a minha mãe, foi para outra igreja. Mas aí depois, agora vai falar o que aconteceu depois. Eu com 12 anos saí da igreja porque eu assim tinha curiosidade de conhecer o mundo, porque até então eu não conhecia o mundo. Aí eu vou deixar minha mãe explicar aqui o que aconteceu quando eu saí da igreja, conhecer o mundo. Aí só pode explicar. Conheceu o mundo, entrou pelo mundo das drogas, né? Entrou pelo mundo das drogas e muitos livramentos o Senhor deu ele, né? Porque Deus tem guardado ele, porque o Senhor escolheu ele dentro do meu ventre. Quando eu estava grávida de 8 meses dele, eu fui cozinhar feijão na panela que eu tomei emprestada da minha irmã. A panela era nova, a panela estourou, acabou com o fogão todo. E o médico falou assim: se essas grades do fogão caem na sua barriga, tanto quanto você ia ficar defamada, como o seu filho não ia sobreviver. Então, foi um escape muito grande que Deus deu. Então, Deus já tinha escolhido ele. O inimigo tentava tirar ele, mas não teve para ele não. Porque Deus já tinha escolhido ele no meu ventre. E eu creio mesmo que ele tem chamado de profeta Deus do meu ventre, porque o Senhor tem guardado ele. Por onde ele passou, Deus tem guardado ele, tem dado o escape a ele. Quando ele tinha 5 anos de idade, a primeira vez que o pastor levou ele para um culto, o cachorro não era nem bravo, o cachorro foi e mordeu nele, precisou de trazer ele na cidade. Aí ele mesmo falou para mim, o pastor falou assim: olha, não dá para entender não, todo dia eu passava perto daquele cachorro e aquele cachorro não fazia nada. Hoje que eu passei com o seu filho lá, o cachorro foi e mordeu no seu filho. Falou assim: o inimigo usou aquele cachorro para atacar seu filho. Aí ele trouxe ele na cidade. Então, se eu for contar os livramentos que Deus tem dado ao meu filho, eu tenho a noite toda para ficar aqui. Porque é muitos livramentos que o Senhor tem dado. Não só os meus filhos, os meus irmãos, minha família. Minha família, nossa, é muitos livramentos. Só Deus pode fazer isso. Homem nenhum aqui na terra pode fazer o que Deus tem feito na vida da minha família e dos meus filhos. Então, sabe, graças a Deus, tô muito feliz com Jesus. Meu filho me deu muito trabalho mesmo na adolescência, mexendo com droga, mesmo agora depois de ter passado a adolescência, mas Deus tem guardado ele. Então, sabe, o Senhor tem guardado ele através do meu joelho, de oração de joelho, porque Deus responde muito a oração de joelho. Uma mãe que chora pelo filho, clama pelo filho. Então, Deus tem dado o escape a ele. E para a honra e para a glória do Senhor, ele voltou para os caminhos do Senhor. E eu estou muito feliz, né, de ter voltado para os caminhos do Senhor. Só que eu falo para ele sempre: meu filho, eu tenho certeza que é Deus que está te usando, mas tenho certeza também que o inimigo também tenta entrar para fazer a bagunça, para confundir sua mente. Por isso que você tem que vigiar muito naquilo que você fala. Então eu explico tudo isso para ele. E estou muito feliz, graças a Deus. Eu quero ainda ver a minha filha também. Minha filha era levita, cantava no altar de Deus. Eu quero ver ela também voltar ainda para os braços do Senhor e voltar a ser levita na casa do Senhor. Porque minha família é de Jesus. E através mesmo dele envolver com esse mundo das drogas que afetou até meu casamento, porque meu casamento foi afetado por isso, porque eu não aguentei, foi muita luta para mim sozinha pelejar, muita luta. Muitas vezes eu vi o meu filho chorando com vontade de usar droga e eu pegava com o meu trabalho, sou faxineira, eu dava o dinheiro para ele comprar droga. Por quê? Porque a minha preocupação com ele era assim, não era dele usar droga, é dele pegar o que não era dele, pegar as coisas dos outros, roubar. Então o que eu pensava? Qual que é melhor? Eu dar o dinheiro para ele comprar droga
ou ele entrar por outros caminhos de roubar para se manter droga. Então eu preferia dar o dinheiro para ele. Então isso aí atrapalhou o meu casamento muito, porque, tipo assim, o pai dele nunca concordou de eu fazer isso, de eu ajudar ele. Eu não só ajudava ele nisso, eu ajudava ele em tudo que precisava. Roupa, tudo. Eu e o pai dele ajudava ele em tudo, assim, tirar carteira de moto. A gente não deixou, nunca descuidou deles. A gente não pôde, assim, dar, tipo assim, ser muito presente na vida deles, dar amor, dar carinho, assim, porque tinha que trabalhar para sustentar eles. Mas a gente nunca deixou de orientar eles, nunca deixou de ajudar eles com aquilo que precisava. Então hoje, às vezes eu olho para trás assim e falo, Senhor, como que eu fui capaz de fazer isso, dar dinheiro para o meu filho comprar droga? Mas o que eu penso? Eu penso assim, qual que é melhor, eu ter dado dinheiro para ele comprar droga, ou ele pegar o que não é, ou pegar as coisas que é dos outros? Porque que a coisa mais triste com a mãe e um pai é ter um filho que pega as coisas que não é dele, pega as coisas dos outros. Então isso é muito triste com o pai, mas a mãe. Então eu preferia assim ajudar ele, entendeu? Então depois que ele entrou para esse caminho das drogas, o casamento foi pro beleléu, muita coisa foi embora mesmo. Foi embora, mas graças a Deus meu filho está aí. Meu casamento acabou, né, que não deu certo, mas meu filho está aqui, está vivo, para a honra e para a glória do Senhor. Está vivo e está resgatado, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que daqui para frente, ele vai andar de cabeça erguida mesmo, em nome de Jesus. Nunca mais ele vai voltar para esses caminhos de droga, porque o caminho das drogas só tem dois, ou o cemitério ou a cadeia. E é muito triste que um pai e uma mãe ver um filho lá trancado dentro daquelas grades, porque a palavra do Senhor diz que por falta de conhecimento o homem é levado a cativo. Então, por falta da pessoa conhecer a palavra de Deus, conhecer o que é Deus, o inimigo engana e a pessoa vai viver as emoções da carne aqui na terra. E aqui tudo é passageiro, tudo aqui é só fachada. A única coisa que nós vamos levar para Deus aqui nessa terra é só as boas obras. As boas obras, nós não leva carro, não leva riqueza, não leva casa, não leva nada. O que leva é só as boas obras. Nem a roupa do nosso corpo vai. Então, eu falo, sabe, eu tenho muita dó dessas mães que passam por isso, que tem os filhos nas drogas, porque isso aí também, sabe, não tá neles, eles não têm culpa de ter entrado por esse caminho, não. Porque às vezes entrou por falta de amor do pai e a mãe, que trabalha muito, não dá carinho em casa, não dá amor, não tem tempo, tudo isso. Então, eu reconheço isso, mas quem pode tirar eles de lá e fazer deles um homem de Deus é só Deus, só aquele Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. Agora eu interrompendo, mas agora eu vou deixar uma palavra que o Senhor tocou no meu coração, que está no livro de Efésios 3, capítulo 3, versículo 9 até o 21, que a palavra diz: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século estiveu oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Repito 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória
vos concedo que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, perdoardes perfeitamente, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E também, irmãos, eu venho agradecer aqui também a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo, entendeu? Tem sofrido muito ataque em todos os lugares, pessoas assim abusando e tal, falando muita coisa. Mas eu venho falar que foi aquela igreja, foi através daquela igreja que eu me converti de verdade, porque eu não passei em nenhuma igreja, eu passei foi em várias, minha mãe sabe, eu passei mais das 10 igrejas, é mentira? É verdade, meu filho. Passei em muitas igrejas, mas que eu me converti, igual eu falo com vocês, que a igreja tem sofrido muito ataque, a igreja do Bispo Edir, mas é por causa disso, por causa de quê? Por causa que eles fazem a obra, entendeu? Eles fazem a obra de Deus, eles vão no presídio, eles dão a Bíblia dessa aqui, ó, nação 318 lá no presídio, os presos estão sabendo a palavra, entendeu? Porque eles são nossos irmãos. As pessoas, às vezes, querendo ou não, o traficante é meu irmão, o ladrão é meu irmão, e muitas das vezes, gente, eu me agrado mais, sabe, me admiro mais que as pessoas que estão no crime, porque eles também têm fé, entendeu? O mesmo jeito que o pessoal que está na igreja tem fé, o pessoal do crime também tem, porque quando eu estava no tráfico, quando eu estava nas drogas, minha mãe lembra, eu saía da boca do biqueiro, às vezes, e ia dentro da igreja, não ia? O pastor me chamava, eu fazia oração, é mentira? Fazia oração, ia lá, pedia a Deus a proteção para não me entregar à morte, eu sabia que um dia ia cumprir os planos dele na minha vida, entendeu? E está cumprindo, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser pai, está faltando 4 meses para ser pai, e a maior felicidade, que o meu maior sonho era qual? Era ser pai. Meu maior sonho sempre foi ser pai, e muitas das vezes o que eu achava? Que eu não ia ser pai. Eu achava que eu não ia ser pai, por quê? Porque eu achava que acontecia o quê? Que eu vivia falando com a senhora. Você achava que Deus não ia dar condições de você viver até... Eu achava que eu não ia chegar aos meus 22 anos, porque minha vida era ruim, entendeu? Era ruim mesmo. Mas tipo assim, ruim assim que eu falo, de eu estar assim, no jeito que eu era, de eu ser do jeito que eu era, que o inimigo me colocava, porque eu servia a ele. Mas hoje em dia eu já não sirvo o inimigo mais, eu sirvo Deus, entendeu? Eu sirvo o Senhor Jeová, Senhor Jesus, entendeu? E mudou minha vida, mudou minha história, mudou meu rumo, e pode mudar a vida de qualquer um de vocês, basta assim ter o arrependimento, ir lá, pedir Ele, buscar o Espírito Santo, que assim que Ele der o Espírito Santo, entendeu? As coisas melhoram. Hoje em dia, graças a Deus, tem os animais da minha casa abençoados, olha só, tudo bonito, sadio, entendeu? E Deus é maravilhoso, Deus é muito bom mesmo, Ele abençoa cada um. E agradeço a vocês aí que viram esse vídeo aí, obrigado, e que Deus venha mudar a vida de cada um de vocês, entendeu? E venho pedir que não dê ideia quando os outros atacar o Bispo Edir, quando atacar a igreja, ore por eles, não fica debatendo com eles no comentário, ora para eles, para Deus abençoar a vida deles, abrir a mente deles, dar sabedoria, porque isso acontece mesmo, irmãos, quando a igreja assim, busca mesmo assim, para ajudar as pessoas, isso acontece, é atacado, não é só a igreja universal, não, várias igrejas. Porque as pessoas que é seguidor de Jesus, eles recebem mesmo afronta, recebem perseguições, que nós somos perseguidos mesmo pelo nome de Jesus. Então... E outra, se o meu filho se encontra vivo até hoje, é porque Deus escolheu ele lá atrás no meu ventre, trouxe ele com propósito na terra. Se Deus não tivesse trazido ele com propósito, ele já tinha descido na sepultura. E sem salvação, porque a vida que ele estava levando... Eu ia pro inferno. Mas agora, graças a Deus, né, tudo mudou na vida dele, e ele sempre foi um menino de coração bom. Ele nunca teve um coração ruim. Ele sempre foi um menino de coração bom. Ele só deu brecha para o inimigo usar ele. Mas sempre foi um menino de coração muito bom. O que é dele não era dele, é dos outros.
Então, graças a Deus, Deus resgatou ele, né? E ele tá aqui, vai ser papai. Eu tô muito feliz de ser vovó. E tô muito feliz com a minha nora também, né? Que Deus colocou ela no caminho dele, né? Para ajudar ele, porque se ela não ajuda ele também, o que seria dele? E então Deus preparou tudo, preparou a esposa, preparou o filho, preparou tudo, preparou a mudança de vida dele. E eu estou muito feliz com o Senhor. Eu só aceitei fazer esse vídeo com ele porque eu confio no meu filho. Eu sei do comportamento dele agora e sei do coração dele. Porque se ele tivesse ainda fazendo coisa errada, eu jamais faria esse vídeo. Porque eu sou uma pessoa assim, não sou perfeita não, mas graças a Deus sou uma pessoa correta com Deus. Obreira? Sou obreira na casa do Senhor, fui consagrada obreira. Graças a Deus já tô ajudando o pastor já a orar pelas pessoas enfermas. Então Deus, entendeu? Estou no propósito com Deus e tenho certeza que o meu filho, a minha filha é escolhido de Deus, minha família é do Senhor. Minha família é do Senhor e creio que muitas mães vão ter felicidade também de Deus resgatar os filhos delas para sentir a mesma alegria que eu estou sentindo, para a honra e para a glória do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade aqui de estar falando, né? Diante de Deus e diante aqui do meu filho, para a honra e para a glória do Senhor. Eu também venho agradecer a oportunidade, pedir a Deus que abençoe a família. Muito obrigado, Jesus. Que Deus venha... Só o Senhor pode fazer isso. Que Deus venha abençoar a família de vocês, entendeu? Seus ministérios, Universal, não só Universal, mas todas as igrejas que têm Cristo verdadeiramente, entendeu? No mundo inteiro. E venho pedir oração de vocês para os nossos irmãos lá fora, de outros países, sofrendo perseguição, na Nigéria e vários outros países, Coreia do Norte. Tem muitos países que estão perseguindo o povo cristão. Venho pedir oração para aquelas pessoas, entendeu? E que vocês possam estar orando, possam estar levando mais Bíblia dessa lá no presídio, dando para nossos irmãos, porque eu tenho amigos que estão sendo batizados no presídio, estão aceitando Jesus, estão gostando, entendeu? Tem amiga também que está para sair, que Deus já me falou que vai mandar o alvará